No próximo capítulo de Terra e Paixão, Agatha será finalmente obrigada a depor sobre o caso da morte de Juan. Porém, o que Marino não imagina é que ele descobrirá muito mais do que estava esperando sobre Agatha, ficando assustado ao perceber o porquê a mãe de Caio voltou para Nova Primavera. Além disso, Caio irá desmascarar Irene de uma forma genial, se vingando de sua madrasta junto com Hélio. Petra tomará uma decisão chocante sobre sua vida e Luigi receberá uma ligação misteriosa pela primeira vez, ficando apavorado e deixando claro que ele possui algum segredo terrível de seu passado que será descoberto por Anneli. E para finalizar, Marino acabará revelando para Lucinda que é pai de Danielzinho, mas o problema é que Irene acabará descobrindo e tomando uma atitude terrível. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer assim que Marino for até Agatha para conversar com a ex-mulher de Antônio sobre o caso de Juan. Ele diz: "Então, dona Agatha, eu vim até aqui para conversar sobre o Juan. Foi descoberta uma substância tóxica no sangue dele, constatando envenenamento. E como foi confirmado que a senhora foi a última pessoa a conversar com ele antes do ocorrido lá no bar, eu precisava saber o que aconteceu naquela noite, mas não achei necessário chamar a senhora até a delegacia." Agatha diz: "Não, claro, tudo bem. Eu respondo o que for preciso." Marino pergunta: "Então, o que ele queria com a senhora?" Nos depoimentos disseram parecer que ele estava bêbado. Agatha aproveita a brecha e diz: "Pois é, na verdade nós não estávamos conversando. O que aconteceu, delegado, é que o pobre sujeito estava bastante alterado quando se aproximou de mim. Ele já chegou bem bêbado e ficou se insinuando o tempo todo. Eu, claro, sabendo que era a bebida falando no lugar dele, só tentei conversar para que ele se afastasse e não deixei se aproximar tanto de mim. Mas foi só isso." Marino questiona: "E a senhora se lembra de mais alguma coisa? Viu alguém estranho no local, alguma movimentação diferente?" E Agatha diz: Não. Depois que ele saiu de perto, eu só pedi a conta e ele foi pro balcão beber mais. Depois disso não vi mais nada, porque eu fui embora. Mas fiquei morrendo de culpa quando descobri o que aconteceu. A Nina aqui da pousada que me contou. Talvez se eu tivesse o ajudado ou conversado mais com ele estaria seguro e vivo uma hora dessas." Se fazendo de coitadinha. Marino acredita na história de Agatha e diz: "A senhora não podia esperar que uma coisa dessas acontecesse. Mas de qualquer forma, muito obrigado. Eu só precisava mesmo de um esclarecimento." No entanto, Marino nem imagina que está prestes a descobrir que a ex-mulher de Antônio não é nenhuma santa como todos imaginam, e que ela, na verdade, é muito pior do que Antônio quando se trata de maldades. Marino voltará para a delegacia e Silva vai até sua sala dizendo: "Delegado, eu acho melhor o senhor dar uma olhada nisso aqui. São documentos da dona Agatha." Marino pergunta: "Mas por quê?" E Silva diz: "Depois do depoimento do pessoal do bar, eu andei pesquisando sobre a vida dela e essa prisão dela no Rio de Janeiro, acho melhor o senhor dar uma olhada." Marino acaba pegando os documentos e, ao ler tudo, ele ficará completamente em choque e diz: "Não pode ser verdade. A Agatha fez isso mesmo." E Silva fala: "Eu também fiquei assustado. Quem vê cara não vê coração." E Marino afirma: "Então não dá pra confiar na palavra dela. Ela continua sendo uma forte suspeita.
Eu preciso descobrir quem é o assassino ou assassina desse homem, mal sabendo ele o que está prestes a acontecer. Enquanto isso, Caio acabará descobrindo o que Irene fez com Petra e fará a Megera se dar mal junto com Hélio e Luigi. Assim que o filho de Antônio for visitar Petra, Luigi se aproxima e avisa que Petra está muito mal, contando tudo o que aconteceu. Caio fica surpreso e diz: "Nossa, italiano, então quer dizer que a Irene fez uma brutalidade dessas com a Petra? Pera aí que a gente vai resolver isso e é agora. Vem comigo." Os dois irão até o bar de Cândida e assim que avistarem Graciara, Caio a questiona: "Graciara, é verdade que a Irene pagou você pra fingir que estava com o Hélio?" Graciara responde: "Mas é claro que não. E eu lá tenho culpa se a garota é pancada da cabeça?" Luigi diz: "Petra está fazendo um tratamento. Ela tem uma doença séria, Graciara. Come pode dormir em pace, sapendo te fez tanto mal para due persone, para Petra e para Hélio." Graciara se sente culpada e diz: "Tá certo. Eu recebi sim uma grana da dona Irene para deitar na cama do Hélio. Ela queria afastar a filha do engenheiro." Caio pede: "Você precisa contar a verdade pra Petra. Ela não vai acreditar no Hélio." Porém, o medo falará mais alto e Graciara responde: "No, isso não. Eu não tenho coragem. Eu me pelo de medo da dona Irene. Se essa mulher teve coragem de fazer o que fez com a própria filha, imagino o que ela pode fazer comigo. Eu não queria, mas a dona Irene me ofereceu uma grana alta. Aí a tentação falou mais alto, mas coragem para contar pra Petra, eu não tenho não. Eu ia ter que enfrentar a ira da sua madrasta. Não adianta insistir. Vocês não vão me fazer mudar de ideia." Caio diz: "Tá certo. Pelo menos agora sabemos a verdade." Caio vira para Luigi e diz: "Luigi, a gente vai até o Hélio e vamos buscar ele." Luigi fica confuso e Caio explica: "A gente vai levar ele até Petra e vai fazer ela acreditar na gente. A Graciara já confessou a verdade, e a Petra sabe que a mãe dela é muito bem capaz disso." Os dois então vão até a pousada em busca de Hélio, e assim que Caio ver o rapaz, ele diz: "A gente veio te ajudar. A Irene não vai separar vocês dois não. A gente vai se vingar dela, e ela vai ter o que merece." Hélio diz: "Mas não adianta, a Petra não vai acreditar em mim." E Caio fala: "A gente já tem a confissão da Graciara. Ela confessou que recebeu um dinheirão da Irene pra fazer isso. Vai dar certo." Hélio acaba concordando em ir com eles, e Luigi avisa que Irene não está em casa, sendo o momento perfeito para irem. Porém, o italiano diz que vai ficar um pouco mais na pousada para conversar com Anneli. Só que será impedido quando começar a receber várias mensagens, ficando extremamente assustado só de olhar para a tela do celular e ver de quem se trata. Em seguida, o telefone toca e Luigi sai da pousada desesperado para atender. Ele diz: "Mamma mia, lo já pedi para não me ligare. No, no, é per male. É percial molto arriscado parlare con te. Com'è? Está vindo para Nova Primavera? Dio Santíssimo!" Desligando logo em seguida, enquanto respira preocupado com a chegada dessa tal pessoa misteriosa que nem mesmo Anneli pode saber, mas que ela acabará descobrindo e ficando bastante assustada por nunca nem ter desconfiado desse segredo de Luigi. Já ainda na pousada, Marino vai até Lucinda querendo abrir o jogo com a amada sobre seu passado com Graça. E assim que estiverem a sós, Marino diz: "Lucinda, será que a gente pode conversar? É uma das coisas que me faz sentir culpa de ficar com uma mulher tão incrível como você. E acho que para começarmos na maneira certa, eu tenho que começar a contar essas coisas." Lucinda diz: "Claro,
e eu concordo. Você precisa se abrir comigo, confiar em mim. Marino fala: tá bom, lá vai. A verdade é que você estava certa o tempo todo. Eu sou mesmo o pai do Danielzinho, o filho da Graça. Lucinda diz em choque: o quê? Meu Deus, então aquele menino não é um La Selva? Ele é seu filho? Marino diz: eu sei que eu devia ter te contado logo no início, mas é que a Graça me fez prometer que ninguém descobriria e eu fiquei com ela antes da gente ficar junto. Porém, Lucinda vai criticar outra coisa. Ela diz: não, mas espera aí. Você tá me dizendo que a Graça tá enganando o Dr. Antônio e a Dona Irene só por causa da fortuna deles e que você concordou com isso? Sim, porque se não contou a verdade, então tá compactuando com esse plano sujo. Marino diz: olha, você tem todo o direito de ficar brava e chateada comigo, mas não conta pra ninguém. Eu prometi pra Graça e até ofereci pagar pensão, mas ela não aceitou. Lucinda diz: eu não vou contar nada pra ninguém não, pode ficar tranquilo. Mas sei lá, só essa primeira confissão já foi um baque. Agora eu confesso que tô até com medo do que mais você não quer me contar. Deixando Marino ainda mais nervoso por realmente ter muitos podres ainda pra contar. Mas o problema está só começando, já que nem Marino nem Lucinda vão ter percebido a presença de Agatha, que depois de ouvir tudo, vai correr pro seu quarto e comentar consigo mesma. Então quer dizer que aquele menino não é um La Selva, não é um herdeiro e aquela garota está enganando o Antônio e a Irene só pra ficar com uma parte da fortuna? Ah, mas eu não vou deixar. Dando uma risada maléfica enquanto arma sua próxima maldade, planejando acabar com a farsa de Agatha e ainda deixar Irene de cabelo em pé ao ver que foi enganada e que na verdade ela não tem um neto fruto de Daniel. Agatha deixará bem claro que ela vai agir o quanto antes para acabar com a vida de Irene, mas podendo usar isso ainda para tomar o lugar da rival e voltar a ser a esposa de Antônio. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.